Olá, pessoas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu vou falar sobre as agressões do narcisista. É um artigo de Sam Vaknin, que é um professor de psicologia, escritor e um narcisista diagnosticado. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E bora pro vídeo! Propenso a pensamentos mágicos, a um mundo paralelo, o narcisista está profundamente convencido do significado transcendental de sua vida. Ele acredita fervorosamente em sua própria singularidade e missão. Ele constantemente procura pistas sobre o significado oculto, embora inevitável, de sua vida pessoal. O narcisista é para sempre uma persona pública, mesmo quando sozinho nos confins de seu quarto. Cada movimento do narcisista, cada ato, cada decisão dele e cada rabisco é de consequências importantes. O narcisista muitas vezes documenta sua vida com vigília, para o benefício de futuros biógrafos. Todas as suas declarações e fragmentos de correspondência são cuidadosamente orquestrados como condizentes com uma figura histórica de importação. Esse grandioso fundo leva a um senso exagerado de direito. O narcisista sente que ele é digno de tratamento especial e imediato pelos mais qualificados. Seu tempo é muito precioso para ser desperdiçado por ninharias burocráticas, mal-entendidos, subalhões e convenções sociais. Sua missão é urgente. Espera-se que outras pessoas compartilhem a autovalidação do narcisista e se comportem de acordo, para acomodarem suas necessidades, atenderem instantaneamente aos seus desejos e sucumbirem aos seus caprichos. Mas o mundo nem sempre se acomoda, cumpre e sucumbe. Muitas vezes resiste aos desejos do narcisista, zombam de seu comportamento ou, pior de tudo, o ignora. E o narcisista reage a isso com um ciclo de frustração e agressão. Ainda assim, nem sempre é possível expressar agressão nua. Muitas culturas desaprovam a fraqueza e encorajam mentiras brancas, entre aspas, as mentiras, ou decepção total, a fim de evitar ou mitigar conflitos. Conversa franca, entre aspas, pode ser perigosa, ou contraproducente, ou pura bobagem. Mesmo o narcisista não pode atacar seu chefe, por exemplo, ou um policial, ou o valentão da vizinhança impunemente. Então a agressão do narcisista é usada de muitas formas. O narcisista de repente se torna brutalmente honesto, entre aspas, ou mordendo o humorístico ou sufocantemente útil, ou sexualmente experimental ou socialmente recluso, ou comportamentalmente diferente, entre aspas, ou encontra mais de uma maneira de expressar a sua hostilidade contundente e reprimida. O narcisista costuma rotular uma agressão tão pouco disfarçada como um amor difícil, entre aspas, né, pessoas maravilhosas. O coquetel sádico favorito do narcisista é a honestidade brutal, que é a crítica, juntamente com conselhos úteis, aqueles conselhos que levam você para o buraco, para a depressão, e preocupação com o bem-estar da pessoa atacada. O narcisista fala muitas vezes não provocado, observações dolorosas. Então, o que ele está querendo dizer aqui, pessoas maravilhosas? Que o narcisista, como muitas das vezes ele não parte para agressão física, ele começa com agressividade passiva, fazendo pequenas críticas, fazendo aquelas críticas que te colocam no buraco, que fazem você ficar deprimido. Então é a forma como eles usam a vontade de agredir a vítima. Essas declarações são invariavelmente colocadas em um contexto socialmente impecável. Quer dizer, as pessoas aceitam. Ah, a pessoa tem que ter opinião. Eu tenho direito de ter a minha opinião. Então tem muitos narcisistas que usam essas palavras, porque aí eles se sentem à vontade
para dizerem o que querem para aquelas pessoas, sem importar se elas vão ficar mal ouvindo aquilo ali. Ou melhor, o que eles querem é que elas fiquem mal mesmo. É que elas fiquem deprimidas escutando as críticas que eles fazem em cima daquela pessoa. Semelhante ao controle da raiva, o narcisista sádico também requer gestão da verdade, para ensinar a conter sua impulsiva e ofensiva honestidade e franqueza. Então o narcisista ele usa da falsa honestidade e da falsa franqueza, do poder de ter opinião para atingir o outro. É a forma como ele usa a agressividade latente que está dentro dele. Por exemplo, você sabe que você tem mau hálito? Olha isso, olha o exemplo que ele está colocando aqui. Você vai ser muito mais popular se você tratar os seus dentes. Você está realmente muito gordo. Você devia cuidar mais de si mesmo. Você não é mais jovenzinho. Você sabe, quem sabe isso está fazendo mal para o seu coração. Essas roupas, elas são horríveis, não combinam com você. Deixe-me dar o nome do meu alfaiate. Então o narcisista, ele vem com esses conselhos ou com essas palavras críticas que ficam como, eu só queria ajudar, eu só queria dar um conselho. E na verdade, ele acaba com a autoestima da vítima e coloca ela dentro do buraco, né? Quer dizer, a vítima ela se sente ainda pior escutando isso. Mas para a sociedade isso é aceito, isso é questão de opinião. E o narcisista usa e abusa disso para esconder a agressividade que na verdade ele sente por aquela pessoa. Esconder. Você está se comportando muito estranhamente ultimamente. Acho que uma terapia combinada com uma medicação pode fazer maravilhas. E assim por diante. O narcisista, ele se torna sociável e amigável quando vê uma oportunidade de machucar ou se vingar de alguém. Ele então recorre ao humor negro, frustrado, pungente, mordendo, aguçado e agonizante. As farpas disfarçadas seguem ameaças pouco disfarçadas, camufladas em piadas ou anedotas humorísticas. Então eles também podem fazer bullying, jogar piadinhas. Ai, como você tá gordinha. Ai, como você é baixinha. Ai, como você é alta. E começam a dar risada. Olha a sua barriga. Olha só essa roupa. Tá parecendo uma palhaça. E aí ninguém leva isso como agressividade. É uma forma também do narcisista colocar para fora, na verdade, a agressividade que ele sente por aquela vítima. Então são formas disfarçadas. Em vez do narcisista ele chegar e agredir você fisicamente, ele começa ou a te criticar, ou a querer te dar conselhos que vão te deixar no chão, ou então a fazer bullying, esse humor sem graça e desagradável contra a sua pessoa. Outro truque favorito é insistir nas inseguranças, medos, fraquezas e deficiências do alvo da agressão. Se casado com uma pessoa ciumenta, o narcisista enfatiza sua promiscuidade recém-descoberta e precisa experimentar sexualmente. Se seu parceiro de negócios foi traumatizado por uma insolvência anterior, o narcisista o repreende por ser muito cauteloso ou insuficientemente empreendedor, forçando a parceria a assumir riscos de negócios estranhos e especulativos. Se conviver com uma pessoa gregária, o narcisista age como um recluso, o eremita, o desajustado social ou o visionário incompreendido, forçando assim o parceiro a desistir de sua vida social. Então o narcisista ele vai estudar você e ele sempre vai pegar os seus maiores traumas, suas fraquezas para usar contra você depois, deixando isso daí bem claro. Então se você é uma pessoa ciumenta, ele vai começar a esfregar as traições na tua cara. Também é uma forma de agressividade passiva. O narcisista está fervendo com a inimizade e o veneno. Ele é um receptáculo de ódio desenfreado, animosidade e hostilidade. Quando pode, o narcisista muitas vezes se volta para a violência física, mas as manifestações não físicas de sua bile reprimida são ainda mais aterrorizantes, mais difundidas e mais duradouras. Cuidado com narcisistas carregando presentes.
Eles são obrigados a explodirem em seus rostos ou envenená-lo. Então ele está até dizendo aqui, cuidado com o presente que você recebe, que pode ter uma bomba lá dentro, ou então ele pode te fazer um jantar e colocar veneno na tua comida, porque o narcisista ele reprime a raiva que ele sente. Então ele é mais oculto na questão da violência física. Ele age com violência física, sim, mas geralmente ele é mais reprimido. E isso é muito pior, porque ele pode aprontar uma pra você, que a hora que você descobrir, você já tá até morta, destruída, destroçada, você só vai descobrir depois que ele aprontou. É isso que Samvakini está querendo dizer aqui. O narcisista te odeia de todo o coração e completamente, simplesmente porque você é você. Lembrar disso tem um valor de sobrevivência. A ligação entre a depressão e a agressão tem sido há muito uma hipótese. Então, estudiosos sugeriram que a depressão não passa de agressão internalizada direcionada às estruturas do self. Mas talvez precisamos reconceber a depressão como uma forma de agressão externa. Afinal, tem enormes impactos adversos na vida, humores, ações, pensamentos, emoções e até personalidades de pessoas ao redor da pessoa deprimida, especialmente em seus mais próximos e queridos. Alguns pacientes exercem sua depressão como instrumento manipulador ou implemento punitivo. Eles aproveitam sentimentos de culpa e vergonha nos outros ou induzem um estado mental penumbral, que consome aqueles expostos ao humor tenebroso do paciente, ou seduzem seu direito a tratamento especial e concessões. Outras formas de agressividade passiva incluem intransigência, que é a obstinação e desafio, que é a reação extrema. Mas os comportamentos extremos emanam de nossa outra essência reprimida, nosso núcleo habitualmente inibido, ou são estranhos à nossa natureza. Eles certamente se sentem como autores de tais delitos, ou talvez uma conduta flagrante apenas representam os fins de um espectro de comportamentos. O que podemos aprender observando as pessoas em circunstâncias extremas ou traumáticas, por exemplo, quando elas estão extremamente bêbadas ou imediatamente após um desastre natural ou quando acabaram de receber notícias horríveis? Muito pouco, ao que parece. Por definição, a personalidade ela é composta por traços, cognições, emoções, crenças, inibições e comportamentos em circunstâncias normais. A personalidade é do típico e do recorrente, não do único e do aberrante. Há muito pouco útil para aprender observando pessoas em condições extremas, e é por isso que não há um diagnóstico oficial de psicopatas no DSM. Psicopatas foram observados e testados quase exclusivamente em ambientes excepcionais, como prisões ou conselhos corporativos. O diagnóstico é promovido principalmente por psicólogos, autointeressados e experientes em mídia. Eles vendem testes diagnósticos, seminários e tempo de consultoria. Algumas pessoas tendem a reagir à frustração, incerteza e insegurança de 3 maneiras disfuncionais. 1. Catástrofe. Imaginamos o pior e depois reagimos aos nossos cenários ficcionais, não à realidade. 2. Escalada. Nossas reações à frustração e às emoções distônicas, dissonantes e egos são desproporcionais e extremas. Lançamos armas nucleares onde uma arma seria o suficiente. E 3. Agressão. Antecipando dor ou rejeição, atacamos para antecipar o que percebemos ser o inevitável, uma percepção equivocada da realidade provocada pela catástrofe. A agressão usa muitas formas, por exemplo, retirada da comunicação ou abuso verbal. Em casos extremos, as fronteiras descompensam e se desintegram, e depois agem de forma imprudente. Por exemplo, vá às compras ou se envolva em sexo promíscuo. Psicopatas e narcisistas racionalizam sua extrema má conduta para reduzirem a dissonância, a ansiedade amenizante, enterrar incipiente agitações de culpa ou legitimar tais comportamentos no futuro. Pessoas saudáveis também racionalizam, mas geralmente apenas para explicarem uma decisão ou escolha irracional ou mal concebida. Os narcopatas, eles criam hierarquias morais artificiais.
ou excluem certas atividades do cálculo ético ou social. Por exemplo, beijar não é tão sério quanto fazer sexo. O reenquadramento envolve um grupo de mecanismos de defesa. O mais notável deles é a racionalização. Pessoas com transtorno de personalidade do cluster B usam esses mecanismos de defesa para justificarem até mesmo o mais extremo mau comportamento ou para torná-lo mais aceitável e justo. Exemplos: eu roubei o dinheiro, mas esse dinheiro eu também perdi. Eu ferrei o meu melhor amigo, mas eu não gostava dele realmente. Eu tive que fazer isso, minha esposa não me deixou escolha. Eu trapaceei com ele apenas uma vez, mas eu nunca mais vou vê-lo novamente. Qual o grande problema nisso? Eu estava bêbado, não sabia o que estava fazendo, e outras desculpas mais. Ao contrário de pessoas saudáveis, a racionalização nos narcopatas é associada a defesas aloplásticas, culpando outras pessoas por suas violações flagrantes, e um locus extremo de controle. Simplesmente aconteceu. Eu fui obrigado a fazê-lo. As circunstâncias eram únicas. Eu não era eu mesmo, como no piloto automático. O que os narcopatas chamam de culpa não é o que as pessoas experimentam normalmente. É mais básico, atávico e animalesco, e menos social. Sua culpa, entre aspas, tem a ver com o medo de ser pego, se machucar ou então perder suprimentos narcísicos que oferecem serviços narcisistas, as suas fontes de fornecimento. Sam Vaknin, ele deixa uma observação aqui no final muito importante. Ao contrário dos equívocos populares, o transtorno de estresse pós-traumático, que já são de vítimas que passaram por abuso, e o transtorno de estresse agudo, que é a reação, não são respostas típicas ao abuso prolongado. São os resultados da exposição súbita a estressores graves ou extremos, que são eventos estressantes. No entanto, algumas vítimas cuja vida ou corpo foram diretamente e inequivocamente ameaçados por um abusador reagem desenvolvendo essas síndromes. Então, o transtorno de estresse pós-traumático é, portanto, tipicamente associado à consequência do abuso físico e sexual em crianças e adultos, tá? Então, ele está deixando isso daqui em observação. Mas, como ele fala aqui, o narcisista, na verdade, ele sempre arruma uma desculpa para as coisas que ele faz, ou então ele culpa alguém. É uma forma que tanto narcisistas quanto psicopatas usam para racionalizarem as suas ações. E mais, narcisistas, eles têm medo só de serem pegos ou então de perderem seus suprimentos que estão fornecendo algo para eles naquele momento. Nada mais do que isso. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que assistiram a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Também me sigam na página do Instagram no @narcisista_sem-a-máscara. Eu aguardo vocês lá. Volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!